aí, povo lindo, tudo bem com vocês? Tiagão na área, sejam muito bem-vindos ao canal Biologia em Ação. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, um assunto muito recorrente em todas as bancas de concurso. Nós vamos falar de água e sais minerais, um assunto que dá início ao módulo de bioquímica. É um assunto bem tranquilo, mas que tem muita ramificação e acaba servindo de suporte para quase todos os conteúdos de bioquímica. Tem muita coisa que envolve a interação de água, beleza? Então, muita atenção, não se esqueça do nosso ritual padrão. Caderninho, resumo, mapa mental. Falando em mapa mental, você sabe que o tio deixa para você aí um mapinha mental e um forms para você treinar o seu conteúdo, beleza? Se inscreve no canal, curte, compartilha com teus amigos. E se você não gostar, compartilha com teus inimigos. Você já sabe a nossa filosofia, né? O importante é você passar no teu concurso, beleza? Então, chega de conversa fiada e vamos lá. Então vamos lá, galera. Antes de a gente falar de água e sais minerais propriamente dito, vamos pegar aqui uma introdução bastante importante que é a composição química dos seres vivos. Eu já falei para vocês em outras aulas que a gente tem que valorizar todo o conteúdo, não importa se ele é inicial, se ele é introdução, se ele é básico. A gente tem que dominar o assunto, beleza? Isso é claro que ninguém vai perguntar para vocês o que é CHOMPS. Porém, eu gosto dessa matéria para começar a explicar, introduzir, clarear a mente do aluno a respeito de certas coisas. Então, por exemplo, o que é CHOMPS? É óbvio que você já sabe que isso aqui é C de carbono, o H de hidrogênio, o O de oxigênio, o N de nitrogênio, o P de fósforo e o S de enxofre, certo? Então, olha só, se eu digo para você que isso daqui é a composição básica de todos os seres vivos, o que eu quero que a gente alcance nesse momento? Eu quero que você visualize comigo aonde que você vai encontrar esse tipo de molécula, porque isso é que realmente importa. Quando a gente estuda ciclo de nitrogênio lá em ecologia, e a questão enfatiza para a gente sobre a importância do nitrogênio, o que você tem que entender, o que você tem que conectar rapidamente, é aonde que você vai encontrar esse nitrogênio. Então tá aqui, ó. Onde que você encontra o nitrogênio que justifica essa importância? Galera, DNA. Lembra sempre desse N. Ah, Tiagão, esse N é de DNA? Claro que não, topeira. Esse N é de nucleotídeo, mas não tem problema. Já faz uma referenciazinha aí. Aonde mais você encontra isso? Você encontra em vitaminas. Então, quando você vê lá falando sobre o ciclo do nitrogênio e a sua importância, por que muitas vezes esses elementos como nitrogênio, fósforo e enxofre, eles são tidos como elementos limítrofes? Olha essa palavrinha na tela que era muito importante, limítrofe, ou seja, de limite. Por que esse tipo de elemento, eles são ditos como limítrofes? Porque se você não tiver o nitrogênio, você acaba gerando na planta uma dificuldade de metabolizar a molécula fundamental para a vida, que é o DNA. É claro, estou extrapolando aqui um exemplo bastante drástico, mas é só para você associar. O importante não é saber o significado de carbono, hidrogênio e oxigênio. O importante é você conseguir reconhecer aonde que você encontra esses elementos. O fósforo, por exemplo, vai compor o fosfolipídio, que você encontra nas membranas plasmáticas. Você também tem o fósforo aonde? ATP. Esse P de fósforo, adenina trifosfato, a nossa molécula energética. Você tem o enxofre nos aminoácidos compondo proteínas. Enfim, galera, o que eu quero que a gente fixe aqui nessa primeira parte? Não é decorar a função do carbono e tal. É você associar, é você entender. Quando eu digo para você que a composição básica de todos os seres vivos são esses elementos químicos, é óbvio, se você pegar uma literatura hoje mais atual, você ainda vai encontrar mais elementos, mas esses aqui são os básicos. Quando eu digo para você sobre essa composição, é você saber identificar aonde no teu organismo que você encontra estes elementos, beleza? Ficou claro, né? Carbono, hidrogênio e oxigênio, por exemplo, vão compor carboidratos, proteínas, lipídios, todas as moléculas orgânicas vão possuir estes elementos químicos. Ficou claro, né, galera? Então, beleza. Então, vamos seguir. Composição química das células. Então, a gente tem a composição química dos seres vivos,
E agora a gente tem a composição química das células. As células são compostas por substâncias inorgânicas, lembra, inorgânicas sem carbono. Temos algumas exceções? Claro que temos exceções. Por exemplo, CO2. CO2 é uma molécula inorgânica, mas de um modo geral, a química não vai brigar com a gente pode entender que substâncias inorgânicas são substâncias sem carbono. Então, nós temos água e sais minerais, que é o nosso objetivo de hoje. Nós temos as substâncias orgânicas. E aí, você, meu aluno, esperto, se inorgânica é sem carbono, orgânica é com carbono. E aí já fica a dica fundamental de hoje, galera. Você que está estudando para concurso, muita atenção às moléculas orgânicas. Ácidos nucleicos, já está aí no canal, muito importante, a banca gosta demais. Carboidratos, lipídios e proteínas, não tenho nem o que dizer, tem que estudar, tem muita informação, beleza? Agora vamos dar uma olhada em como essas moléculas estão normalmente distribuídas no organismo. Então você veja, água, maior molécula inorgânica que vai compor o ser vivo, certo? Então, esse valor, ele vai variar de espécie para espécie, beleza? Nos seres humanos, fica nessa faixa entre 75% e 80% do nosso peso total é água. Depois nós temos, dentro das moléculas orgânicas, nossa maior constituição é proteica. Depois, lipídios, ácidos nucleicos, carboidratos e outras substâncias, como os sais minerais, vitaminas, vão compor o resto, beleza? Atenção aqui. Por que atenção? Galera, porque muitas vezes, na hora de resolver uma questão, você precisa de conhecimentos muito simples para conseguir linkar os assuntos. Veja, por que essa quantidade de água toda para compor o nosso organismo? Porque ela está envolvida com uma série de funções vitais nossas. Por que o nosso organismo gasta tanta energia para a manutenção do equilíbrio de água no nosso organismo? Porque ela está relacionada a funções vitais. Então, na verdade, galera, tudo está interligado. A gente estuda os assuntos de forma independente, mas, na verdade, isso tudo está compondo uma coisa só, que é o teu organismo, é o meu organismo. Então, está tudo interligado, beleza? E o nosso objetivo não é só passar o conteúdo, mas é conseguir conectar todos esses assuntos. Tranquilinho? Então, printzinho na tela e vamos falar de água. Então, vamos. Água, propriedades físico-químicas. Primeiro, a molécula de água é uma molécula polar. Qual a característica de uma molécula polar? Ela consegue interagir com outras moléculas polares. Já faço um parênteses aí. Lipídios é apolar, por isso não reage com a água. Aí isso fica para depois. Coesão, alto calor específico e solvente universal. Então, essas 4 propriedades da água vão ser responsáveis pelas funções biológicas, ou seja, pela forma como ela interage no nosso organismo. Então, vamos lá. Molécula polar significa que a molécula de água tem um polo negativo e um polo positivo. O polo positivo nos hidrogênios e o negativo no oxigênio. E essa polaridade está relacionada com a sua geometria. Entre as moléculas de hidrogênio formam um ângulo de 104 graus. Essa polaridade é o que vai garantir à molécula, por exemplo, a sua possibilidade de dissolver outras moléculas, beleza? Muito importante. Coesão. Galera, coesão é o que explica, por exemplo, a possibilidade que a molécula de água tem de sair das raízes e ir até as folhas para que ocorra a fotossíntese. E como que ocorre essa coesão? Olha só esse detalhezinho aqui, ó. Uma molécula de água arrasta a outra. Os átomos de hidrogênio vão interagindo com os átomos de oxigênio e uma molécula vai atraindo a outra, possibilitando que ocorra a subida da seiva bruta, por exemplo, a seiva mineral. Beleza? Coesão é uma propriedade da água importantíssima. Junto com a coesão vem a tensão. O que é a tensão? Essa coesão, ou seja, essa atração entre as moléculas de água, vai gerar um outro fenômeno que é a tensão superficial. Essa tensão superficial é o que vai permitir, por exemplo, a capilaridade, é o que vai permitir que insetos consigam andar sobre a água, beleza? As moléculas de água nessa região,
elas vão gerar uma interação com as moléculas para baixo, nessa forma aqui mais ou menos, no meu esqueminha, mas gera um vetor diferente para a superfície. Então aqui na superfície a tensão vai ser muito forte. Galera, é o que explica naquele churrasco de domingo, quando você foi dar o seu mergulhinho lá na piscina e você deu aquele splat na água, você deu aquela chapada na água. Por que aconteceu isso com você? Porque sua vida é horrorosa? Porque você sofre muito? Não, é a tensão superficial na molécula de água, beleza? A coesão entre as moléculas torna a superfície da água quase que sólida. Ué, Tiagão, você está dizendo que é sólido? Não, eu estou dizendo que é uma tensão muito alta e isso fez com que quando você batesse, você tivesse aquele impacto gostosinho na sua pele, te deixando vermelhinho, beleza? Outra propriedade é o alto calor específico. E o que é calor específico? Galera, eu gosto de definir calor específico da seguinte forma: quantidade de energia necessária para elevar em 1 grau Celsius 1 grama de uma substância, certo? Então, o calor específico da água é de 1 caloria por grama de grau Celsius. É um dos mais altos que tem na natureza. E o que isso tem a ver, Tiagão? Muito simples. A água é capaz de absorver grandes quantidades de calor antes de mudar o seu estado físico. Essa propriedade está relacionada, por exemplo, com controle da temperatura corporal. Ué, Tiagão, como assim? Ué, galerinha, muito simples. Suor. Quando o nosso corpo começa a esquentar muito e a gente não pode sofrer grandes variações de temperatura por conta de moléculas como as proteínas, que não podem sofrer grandes variações de temperatura, a gente vai ver isso mais para frente, o seu corpo, para regular essa temperatura, ele vai liberar esse calor interno na forma de suor, ou seja, na forma de água. A água absorve o calor interno e transfere para o meio externo na forma de suor, beleza? Muito importante essa propriedade e muito importante como essa propriedade interage com as nossas funções biológicas, belezinha? Quem nunca ouviu que a água é um solvente universal? E o que isso quer dizer? Que a água é capaz de dissolver a maioria das moléculas orgânicas. Galera, pensa num negócio simples. Digestão. A nossa digestão é um processo de degradação de moléculas por uma reação muito comum na química, que é a hidrólise. A hidrólise é só você associar as palavras, ó. Lise, quebra, hidro, água. Ou seja, é a quebra de moléculas utilizando a água. Quando a gente estudar reações orgânicas, lá em química e um pouco aqui na biologia, vocês vão ver que toda vez que uma molécula orgânica é sintetizada, ocorre a formação de uma molécula de água. Quando a gente for ver lá ligações peptídicas, isso vai ficar bem claro. Muito importante também. Então, galerinha, recapitulando funções biológicas da água, muito importante. Ó, controle da temperatura corporal, e isso está relacionado com seu calor específico, solvente, sítio de reações químicas, é só lembrar do citosol e lembrar também do transporte de nutrientes, como por exemplo o plasma. Então, galera, aqui nós temos as funções biológicas da água. Muito importante. Eu destaco controle da temperatura corporal. Isso já caiu em alguns concursos de vestibular, então muita atenção, beleza? Então, print na tela e vamos seguir. Sais minerais. Galerinha, sais minerais não tem mistério, beleza? Não tem mistério. O que o concurso, o que a prova vai te perguntar sobre sais minerais? Ele vai te perguntar a função e importância e como que você vai relacionar. Você precisa decorar as fontes? Não é questão de decorar, é apenas conhecer. A função, a sua importância é fundamental. Então, vou te dar um exemplo aqui sobre o ferro. Então, olha só. O ferro é um importante componente da hemoglobina, da mioglobina e de enzimas respiratórias. Então, como que isso vai aparecer para você num concurso? Vou te dar um exemplo de uma questão clássica sobre anemia. A anemia, galera, tem
sintomas clássicos, como por exemplo, cansaço, indisposição e sonolência. A questão, ela vai te fazer a seguinte pergunta: como que eu relaciono cansaço, indisposição, sonolência com falta de ferro? Aonde que a questão quer chegar? Você sabe que o ferro compõe a hemoglobina. Tudo bem, mas e daí? Então olha para cá, ó. Respiração aeróbica, também conhecida como respiração celular. O que a respiração celular faz? Ela produz ATP, e ATP é energia. Então olha só, a reação bem simplificada é assim, ó. Glicose mais oxigênio produz ATP mais CO2 mais água. Então, olha só, esse oxigênio está vindo da onde? A atmosfera, óbvio. Quem transporta esse oxigênio? Hemácias. O que tem no interior das hemácias que possibilita o transporte de oxigênio? Hemoglobina. Então, se você está com dificuldade na produção de hemoglobina, você não transporta oxigênio. Se você não transporta oxigênio, você não produz energia. Se você não produz energia, você tem sintomas como cansaço, sonolência e indisposição. É aí que a questão quer que você chegue. Então, galerinha, o negócio aqui é o seguinte, macete, ó. Macete. Pega essa tabelinha de sais minerais, faz um mapinha mental, coloca elemento por elemento e a sua importância e a carência, o que causa, beleza? Destaque aqui vai para ferro, iodo já caiu muito em prova, sódio, potássio e cálcio, que não aparece nem aqui na tabelinha, fica para você aí fazer, beleza? Coisas importantes que eu vou destacar para você sobre o iodo. O iodo compõe os hormônios tireoidianos, então atenção a isso. Outro detalhe, potássio, não esquece isso aqui. Importante íon intracelular, galera. Potássio, ele é o principal elemento intracelular, então tá aí destacado para vocês, porque é de máxima importância. O sódio, se o potássio é intracelular, o sódio é extracelular, certo? Então, não esquece disso. Potássio é o principal elemento intracelular, sódio é o principal elemento extracelular. Os dois trabalham juntos. Na bomba de sódio e potássio, por exemplo, o sódio muito relacionado ao controle hídrico, então são dois elementos que aparecem muito nas questões. Além disso, galera, o cálcio, que vai compor ossos, transporte de impulsos nervosos, compõe os dentes, contração muscular. O cálcio é um elemento fundamental também, belezinha? Tabelinha, importância e o que causa a carência dos sais minerais. Então é isso, povo lindo. Essa foi a nossa aulinha de água e sais minerais, um assunto bem tranquilo, apesar de cair muito nas questões, não é um assunto que traz grandes dificuldades, beleza? Não se esquece, mapinha mental, resuminho e treino. Fazer exercícios é fundamental. Por isso, na descrição desse vídeo, tá aí o formezinho para você resolver suas questões e já ter o seu gabarito na hora. Ali você já vai ter sua resposta, vai ver o que está errando e o que está acertando. Beleza? Vestibular não tem segredo, é só treino, exercício. Valeu? Eu vou ficando por aqui. Não se esquece, curte o vídeo, compartilha com teus amigos e ativa o sininho para você receber as notificações. Valeu, galera! Fui!